Fala pessoal, de volta aqui fazer mais um vídeo. Hoje eu vou falar de dois grandes mestres. Bom galera, para quem assistiu o vídeo anterior, onde eu contei um pouco do meu início na guitarra e o meu relacionamento, com o Ed Van Halen, eu vou meio que dar uma sequência na história que eu contei lá, para falar desses dois grandes mestres, dos quais vocês já vão saber quem são e qual a importância deles na minha vida musical, na minha vida como guitarrista. Na história anterior, então, influenciado lá pela música Panamá do Ed Van Halen e pelo meu professor na época, o Sidney Amaral, que me influenciou a comprar minha primeira guitarra, Então, na época, o que aconteceu? Eu comprei, o meu pai me deu a minha primeira guitarra e eu cheguei aqui em casa e precisava ligar a guitarra ali, que eu descobri que a guitarra sozinha não tinha graça também, não tinha som, Eu já tocava com a guitarra amplificada na escola. Para quem ouviu a história lá, vale a pena, depois vou deixar o link aí embaixo para vocês verem a primeira história, a primeira parte. Mas enfim, muito iniciante na guitarra. Fui perceber depois que a guitarra chegou que de fato não tinha som, Daí o Cid na época falou, cara, tenta ligar no teu, se tiver um aparelho de som, tenta ligar lá na entrada. Acho que foi ele que me falou, não tenho certeza, ou talvez algum dos meus tios que também eram músicos na época. Enfim, eu tenho um aparelho, não sei se vai aparecer no vídeo lá atrás, um 3 em 1, que tá desde aquela época, é um aparelho que era da família aqui, não sei, meu pai, minha mãe, não sei de quem que era, e ficou comigo. E eu peguei pela primeira vez a minha primeira guitarra e liguei na entrada ali e saiu o som da minha guitarra. Mas foi horrível. Foi horrível, Para quem já ligou uma guitarra elétrica num aparelho 3 em 1, sabe que o som fica muito ruim, porque ele é um som limpo, Ele não tem uma distorção de guitarra, mas ao mesmo tempo ele distorce um pouquinho, porque o aparelho não comporta muito aquele sinal, então fica aquele som meio rachadão, assim, bem ruim. E aí que eu entrei numa outra frustração, Porque eu já tive aquela outra história do violão, que não dava para tocar as músicas que eu queria na época. Comprei a guitarra, e aí só a guitarra não funcionava, ligada no aparelho de som também não era legal. E aí que eu tive que conversar de novo com o meu professor. Ele falou, você precisa comprar um amplificador de guitarra. Então, para encurtar a história, meu pai me deu aí o meu primeiro amplificador de guitarra, que eu tenho até hoje também. Estão comigo. Mas não é o objetivo, não é o foco dessa história de hoje, Passou um tempinho, Passou um tempinho ali, não sei, alguns meses, não sei dizer na época, e eu conheci também, acho que por destino, acho que não foi coincidência, deu um probleminha na minha guitarra e eu acabei nesse percurso conhecendo esse cara que foi um grande mestre para mim. Inclusive, antes de eu falar quem é, eu gravei uma entrevista para o projeto Guitarras do Velho Oeste, também vou deixar o link aí, onde eu citei em algum momento lá as minhas influências. Esses dois caras que eu vou falar hoje, esses dois mestres, quando eu citei na entrevista lá, o vídeo ficou muito longo, que nós aí da parte de edição preferimos cortar a parte, porque se eu falasse tudo o que eu tinha para falar, o vídeo lá, a entrevista ia ficar muito longa. E eu não queria falar muito resumido desses caras, então como eu faço parte da edição, eu decidi cortar lá e deixar para falar desses caras que tanto me influenciaram num outro vídeo. Então esse cara, guitarrista Marcos Janovitz, o Marcão, que também está lá no projeto Guitarras do Velho Oeste,
apareceu na minha vida nessa época aí e apareceu como um fenômeno na minha frente, porque eu estava aprendendo a tocar as músicas do Ed Van Halen, do Guns, eu já conhecia o Joe Satriani, o Steve Vai, e eu estava querendo tocar essas coisas, mas eu não estava conseguindo, eu não tinha um conhecimento e ao mesmo tempo eu queria muito tocar. E aí eu conheci o Marcos. E uma das características do Marcos, quem conheceu o Marcos na época, é que ele conseguia tocar qualquer música. Então eu conheci e eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu perguntei pra ele, eu disse, cara, tu toca alguma coisa do Steve Vai, do Joe Satriani? Ele falou, toco. Então eu disse, então é contigo que eu quero fazer aula, mas eu quero aprender a tocar essas coisas. E aí foi assim uma longa história para o pessoal que já conhece aqui da região. Eu e o Marcos, a gente teve uma relação muito massa. Eu fiz uns 3 anos de aula com ele e depois eu me tornei amigo dele. Eu fui trabalhar na escola de música depois dele, virei professor e ele me passou os alunos dele na época e acabei virando compadre, sou padrinho do Pietro, que é filho do Marcão. Enfim, a gente tem uma relação muito legal, tanto que até hoje a gente tem esse relacionamento, inclusive no projeto Guitarras do Velho Oeste, que acabei de citar. Então o Marcos foi o cara que me ensinou pela primeira vez como é que eu tinha que tocar um tapping do jeito mais certo, né? Não sei se existe um jeito certo, mas enfim, foi o cara que me apresentou o sweep picking, que me disse que eu tinha que digitar, enfim, me passou um monte de exercícios. Então assim, foi o cara que me apresentou o lado técnico da guitarra, tá? Porque eu tava tocando, o meu ouvido dizia que eu não tava fazendo certo, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer de certo ou errado ali, o que eu tava errando, o que eu tinha que acertar. E também foi um cara que me apresentou alguns guitarristas novos que eu, na época, né, pra mim, foram novos, que eu não conhecia, né? Então, ali no final dos anos 90, digamos assim, não sei dizer, 97, 98, então nessa época o Marcão me apresentou guitarristas como Yngwie Malmsteen, que eu ainda não conhecia, John Petrucci, do Dream Theater, entre outros, mas em especial o Marcão me apresentou um outro cara chamado Frank Solari. Que mais tarde, justamente pela influência do Marcos, porque o Marcão me apresentou assim, esse cara pra mim é o melhor do Brasil. Eu me lembro dessa frase, o Marcão me apresentou o Frank Solari, esse cara é o melhor do Brasil. E aí, alguns anos depois, eu naquela fissura de conhecer o Frank Solari, eu consegui fazer aula também com o mestre Frank Solari, lá em Porto Alegre, no estúdio dele. E esse é o outro grande mestre, do qual eu vou falar um pouquinho agora, né? 2 mestres que me influenciaram muito como professores, né? E como guitarristas, né? O Marcão também tem a carreira solo dele, gravou disco solo, tocou com um monte de bandas, né? E aí eu conheci o Frank Solari. Então uma história entra na outra, as coisas se conectaram. Eu conheci o Frank Solari, aí já foi em junho do ano 2000, né? Então final dos anos 90 eu conheci o Marcos, uns 3 anos depois fui conhecer o Frank Solari como aluno. E aí uma nova história, né? O Frank Solari também, como guitarrista, me apresentou coisas novas que eu não sabia fazer na guitarra, me apresentou guitarristas novos, que pra mim na época eram novos, como Michael Lee Firkins, Greg Howe, Tony McAlpine, Jeff Beck. E ao mesmo tempo ele me apresentou coisas diferentes do que eu já estava aprendendo com o Marcos. Então as aulas com o Marcão foram aulas mais técnicas, assim, de exercícios, de escalas, técnicas diferentes na guitarra, como tocar uma música do Joe Satriani, como tocar uma música do Steve Vai. Quando eu cheguei para fazer aula com o Frank Solari, foi uma coisa mais de concepção. Por exemplo, o Frank Solari foi o cara que me explicou como é que soa uma guitarra dentro de um projeto, através da madeira,
os tipos de madeira, os tipos de braço, e que, por exemplo, me motivou a querer fazer uma guitarra, projetar uma guitarra. E eu falo disso num outro vídeo também no meu canal, vou deixar um link aí, onde eu projetei, como por exemplo a Nesher, a Fieldberg, duas guitarras que eu tentei projetar, que vieram dessa influência do Frank Solari. Então as aulas eram mais em cima de conceitos, eram aulas mais faladas do que tocadas. Então a gente falava de timbre, a gente falava de captadores, de microfones, de ambiência de sala, de estúdio, de gravação. Então foram dois momentos diferentes, dois grandes mestres que me influenciaram demais e que eu tinha citado lá na entrevista do Guitarras do Velho Oeste, mas ficou gigantesca. Imagina se eu pegasse esse vídeo e jogasse lá dentro. A entrevista lá a gente tenta não ultrapassar um tempo limite, né? Mas eles entraram lá quando eu citei guitarristas de música instrumental, guitarristas de rock, porque os dois têm essa influência, mas eu precisava falar em especial desses dois grandes mestres que me influenciaram, me influenciam até hoje. Acompanho os dois, a carreira dos dois, né? A relação é diferente, né? Porque o Marcos mora na minha cidade, então por isso teve toda essa questão da gente ter se tornado muito amigo, compadres, né? E o Frank mora em Porto Alegre, que é uma cidade que fica a 5 ou 6 horas daqui, então eu tinha todo um trabalho, todo um deslocamento para ir de ônibus para lá na época, e então a gente teve uma relação assim um pouco mais estreitada. Mas é um cara formidável, a gente conseguiu trazer inclusive o Frank Solari, essa junção das coisas, eu e o Marcos na parceria. Começou, eu me lembro, através da escola, na época a escola Vibrato, que eu dava aula, que era do Marcos. A gente conseguiu trazer o Frank Solari para Chapecó pela primeira vez para fazer um workshop através da escola, e mais algumas vezes aconteceram, enfim, e é isso. Então são caras que eu indico, né? Assim como o Ed Van Halen, eu citei no outro vídeo, e esses caras que eu citei também, que foram influências dos meus mestres. Eu acho que para quem é guitarrista e está começando e não conhece, vale a pena conhecer. Galera, esse foi o vídeo de hoje, contando um pouco da minha história, contando um pouco das minhas influências de uma forma um pouco diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar alguns links aí. Quem curtiu o vídeo, dá um like, compartilha, comentem aí se vocês conhecem esses caras aí, esses guitarristas, se vocês gostaram dessa história. Uma história que é totalmente sincera, faz parte da minha vida como guitarrista, como músico e obviamente como pessoa, né? Porque isso acaba nos influenciando em vários sentidos. Até um próximo vídeo, valeu!